e amparados por Jesus e por toda a sua egrégora celeste, vamos mais uma vez, unidos por pensamentos, vamos externando a nossa gratidão ao Pai Maior, por conceder à humanidade a presença amorosa do Mestre Jesus. Este Mestre da Luz, que estará sempre conduzindo os nossos passos à medida que nós formos caminhando. E junto com Ele, todo o corpo celeste, que nos dará amparo e sustentação na caminhada, enquanto humildes peregrinos da terra. Que Jesus sede conosco em mais este culto de evangelização de nós mesmos. Que as bênçãos e oportunidades de trabalho para aprimoramento do campo moral e espiritual esteja hoje, mais uma vez, alicerçando o nosso caminho, enquanto humildes peregrinos da terra, que assim seja. E prosseguindo com os estudos da obra Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens do Espírito de Emmanuel, capítulo 36, afirmação esclarecedora. Logo abaixo, uma fala de Jesus, que está presente no livro de João, no capítulo 5, versículo 40. Jesus diz assim: e não quereis vir a mim para terdes vida. Abaixo segue Emmanuel, fazendo a interpretação dessa epístola, trazendo a mensagem de reflexão para todos nós. Ele diz assim: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Os templos e as escolas do cristianismo permanecem repletos de aprendizes que vislumbram os poderes divinos de Jesus e lhe reconhecem a magnanimidade, caminhando, porém, ao sabor de vacilações cruéis. Creem e descreem, ajudam e desajudam, organizam e perturbam, iluminam-se na fé e se ensombram-se na desconfiança. É que esperam a proteção do Senhor para desfrutar o contentamento imediato do corpo, mas não querem ir até Ele para se apossarem da vida eterna. Pedem o milagre das mãos do Cristo, mas não lhe aceitam as diretrizes. Solicitam-lhe a presença consoladora, entretanto, não lhe acompanham os passos. Pretendem ouvi-lo à beira do lago sereno, em preleções de esperança e conforto. Todavia, negam-se a partilhar com ele o serviço da estrada por meio do sacrifício pela vitória do bem. Cortejam-no em Jerusalém, adornada de flores, mas fogem ao testemunho de entendimento e bondade à frente da multidão desvairada e enferma. Suplicam-lhe as bênçãos da ressurreição, no entanto, odeiam a cruz de espinhos que regenera e santifica. Podem ir na vanguarda edificante, mas não querem. Clamam por luz divina. Entretanto, receiam abandonar as sombras. Suspiram pela melhoria das condições em que se agitam. Todavia, detestam a própria renovação. Vemos, pois, que é fácil comer o pão, multiplicado pelo infinito amor do Mestre Divino, ou regozijar-se
alguém com a sua influência curativa, mas para alcançar a vida abundante de que ele se fez o embaixador sublime, não basta a faculdade de poder e o ato de querer, mas também a vontade perseverante de quem aprendeu a trabalhar e servir, a aperfeiçoar e querer. Então, hoje, Emmanuel, juntamente com o apóstolo João, nos convida para o exercício de compreensão dos propósitos do Cristo para todos aqueles que abraçam para si o cristianismo como princípio de vida. Na lição, em todos os tópicos, o Cristo nos convida ao trabalho, não para a nossa santificação, mas para o aprimoramento de nós mesmos, enquanto almas encarnadas, para o processo de regeneração. É comum que os templos de oração abriguem todos aqueles que desejam estudar o Evangelho do Mestre Jesus. É bem possível que os ensinamentos lhes preencham o coração de pura beleza e encantamento. Mas o Cristo nos adverte: fujam da fascinação e da utopia da santificação, pois o caminho que o Mestre trilhou enquanto ser encarnado na Terra foi de puro espinho, onde o Cristo deixa aos homens o exemplo de renúncia, obediência, paciência, resiliência, fé, amor, perdão, bondade e fraternidade para com todos. E o que o Cristo difere de nós? É importante nos atermos para esta pequena e grandiosa diferença. É que o Cristo, com toda a sua pureza de espírito, em obediência ao Pai, aceitou encarnar entre nós. Existe uma distância entre encarnar e reencarnar. Encarnar, porque sendo ele um espírito puro, ele aceitou em obediência ao Pai encarnar entre nós e durante o seu apostolado não se preocupou com o trabalho de edificação de templos materiais, mas obrou muito, ensinando a humanidade a ser livre dos dogmas humanos, objetos de imposição dos homens, mas ensinou que o verdadeiro templo que precisa ser edificado é o templo de oração que está em nós mesmos. É a capacidade de que todo ser humano tem de se renovar todos os dias, ampliando a sua casa mental, ofertando morada segura para o espírito em processo de evolução. O Cristo trabalhou por meio dos seus ensinamentos. Ele trabalhou muito para que os homens fossem livres para continuar o trabalho de edificação de si mesmos, sendo capaz de cooperar com o Mestre da Luz, onde haja um necessitado, padecendo das dores morais que fragilizam o homem diante das necessidades materiais e principalmente espirituais. Mas e quanto a nós, humanidade? Reencarnamos. Por que nós reencarnamos na Terra por inúmeras vezes? Ou seja, por muitas e muitas vezes nós precisamos voltar ao berço terreno para o trabalho, porque temos que trabalhar pelo reajustamento de nossa
conduta, moral. E muitas vezes, em uma única encarnação, isso não é possível. E é por isso que a Terra para nós é uma escola santa, que nos dá a oportunidade de reencarnarmos por dezenas e centenas de vezes para o trabalho de reajustamento da nossa conduta. É por isso que nós, seres humanos, almas encarnadas na Terra, temos este processo de oscilação, muito no que tange às questões da fé. Hoje cremos, amanhã não mais. Hoje queremos, amanhã não desejamos mais. E por que isso acontece? É porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e estamos no caminho da nossa regeneração. Então, assim sendo, somos todos nós, humanidade, eternos alunos do Cristo Jesus, o Mestre, que para cada um de nós será sempre o caminho, a verdade e a vida. É essa a diferença entre nós e o Cristo Jesus. Então, que nós estejamos atentos para, como humildes ceareiros, que não descuidemos desse processo de oscilação, onde hoje vemos em nós a capacidade de possuirmos a fé absoluta. Amanhã já não temos mais essa certeza. Então, toda vez que houver essa oscilação de pensamento, de comportamento, que busquemos no Mestre da Luz as oportunidades benditas de encontrar o caminho. E toda vez que nós procurarmos o caminho, estará lá Jesus, que será para cada um de nós o caminho, a verdade e a vida. É o que a gente consegue aqui acrescentar de uma lição tão brilhante, tão cristalina, nos orientando, trazendo para nós o entendimento da diferença entre nós e o Cristo Jesus. E assim, Senhor, amparados pelos embaixadores do Cristo, externamos a nossa gratidão pela oportunidade de tirar um tempinho do nosso dia para o processo de evangelização de nós mesmos. Pedimos, Senhor, com humildade, para sermos aceitos na vinha do Cristo Jesus, junto aos embaixadores da luz, para o trabalho de oferta das nossas energias, das nossas vibrações amorosas, contribuindo com o Cristo no auxílio de todos aqueles que precisam. Que possamos, Senhor, ter o merecimento de coletar da natureza as energias salutares da terra e de seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Que todas essas energias, Senhor, unidas às nossas energias e à nossa manifestação de amor, junto com energias advindas de planos mais altos, possa chegar como ondas de luz, de tratamento, de cura e de regeneração para todos aqueles que precisam. Jesus, que estas energias estejam conosco na visita às instituições de saúde, aos pronto-socorro, hospitais, casas de misericórdia, e que ali, Senhor, possamos, com a permissão do Senhor, amparados por Jesus, obrar pela assistência de todas aquelas almas aflitas que padecem das dores morais, que padecem das dores não só do corpo, mas principalmente do espírito. Que todas essas energias sejam um bálsamo de alívio, de cura e de libertação. Que estejam presentes, imantadas na água, nos medicamentos,
nos alimentos que são servidos aos nossos irmãos que hoje se encontram enfermos do corpo e da alma, atados ao leito. Jesus, que estas energias benditas envolvam todos aqueles tarefeiros do bem que trabalham junto com o Senhor no processo de reerguimento dos nossos irmãos. Que todos desfrutem de toda essa luz restauradora, regeneradora, e que o dia destes tarefeiros sejam de bênçãos e oportunidade, de sucesso na empreitada que o Senhor lhes confiou de restauração da vida. Jesus, que as nossas energias cheguem àqueles mais fragilizados nos asilos, irmãos de idade avançada e de saúde frágil, que possam ser assistidos de todas as dores do corpo e da alma, ser assistidos e contemplados com estas energias em todas as necessidades materiais e espirituais. Da mesma forma, vibramos e pedimos ao Senhor permissão para direcionar essas energias aos irmãos que se tornaram enfermos do corpo e da alma pela dependência química e que hoje lutam para se livrar da doença que acometeu não só o corpo, mas o espírito. Que o passe seja instrumento de cura, de libertação, de renovação e renascimento para cada um dos nossos irmãos. Pedimos o auxílio desta mãe de todos nós, que ela sede conosco na visita às crianças que estão nos orfanatos, nas casas de acolhida menores. Que a Mãe Santíssima estenda sobre os nossos órfãos o seu manto de bênçãos, de luz e proteção. Que possa abarcar as nossas crianças em seus braços, ofertando assim o amor maternal que todas as crianças precisam sentir. E junto com este amor de mãe, que possa preencher os corações e o espírito de cada uma das nossas crianças de fé, luz e esperança. Não importa a idade, mas que tenham, Senhor, a oportunidade bendita de alcançar a sua família afetiva na casa terrena. Senhor, que Jesus sede conosco na visita aos presídios, que toda essa luz ilumine as celas, ilumine os corações, que dissipe as trevas da dor, do abandono, da solidão, da ignorância, que haja para cada um dos detentos a libertação de si mesmos, a cura para estes espíritos enfermos. Que o passe, Senhor, seja instrumento de restauração, de renovação da vida, e que o seu Evangelho seja a ponte de luz para a libertação espiritual de cada um dos nossos irmãos. Pedimos, Senhor Jesus, que nos dê as bênçãos e a graça de assistir toda a população do nosso município, ofertando assistência às necessidades materiais e espirituais. Jesus, que o seu amor sede conosco, que o Senhor abençoe para que possamos ir de encontro àqueles irmãos que se colocaram na condição hoje de moradores de rua, muitos contaminados pelos vícios e pelo ócio, e tantos outros, pela falta de trabalho, pela falta de moradia, pela falta de estrutura social, pela falta do pão de cada dia. Que o passe assista a cada um destes nossos irmãos, que a luz da Mãe Maria os proteja e que a humanidade os abrigue do frio, da fome. Que haja justiça social para todos, Senhor, para a aquisição de valores morais e espirituais, para se reerguerem diante de si mesmos e diante da sociedade. Que haja a cura das enfermidades não só do corpo,
mas principalmente da alma. Pedimos neste momento, Senhor Jesus, pela cura de todos os lares doentes, desguarnecidos do amor, da bondade e da fraternidade. Repara, Senhor Jesus, os corações humanos com a tua luz, que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, para todos da família, principalmente para os enfermos que se encontram no ambiente doméstico. Que a cura seja promovida aos corpos cansados, às almas doentes, que sejam todos libertos das feridas do corpo e da alma, que a água disposta a receber a imantação para cada família, Senhor Jesus, que ela possa receber o medicamento certo, na dose necessária, se tornando o remédio curador das feridas do corpo e da alma, o bálsamo de alívio das aflições e o alimento necessário ao espírito, e que a família possa se reajustar, buscando as oportunidades de práticas do amor, da bondade, da fraternidade, da paciência e do perdão. E assim, meu Pai, de retorno ao ponto de partida, pedimos ao Cristo Jesus por toda a família universal, que o passe, advindo das mãos de Jesus, alcance toda a humanidade que padece das dores morais, das enfermidades do mundo. Cura-nos, Senhor Jesus. Liberta-nos desta doença terrível que aplaca não só o corpo, mas a alma, que ceifam tantas vidas, que deixam tantas famílias órfãos. Cura, Jesus, a humanidade. Cura o nosso planeta Terra. Ilumina os nossos corações. Ilumine toda a nossa terra. Interceda por nós junto ao Pai Maior, pedindo a este Pai de amor e bondade, pela cura da humanidade e pela cura do planeta Terra. Jesus, muito obrigada por conduzir junto conosco as vibrações desta manhã, com a certeza de que todos foram assistidos pelo nosso trabalho de amor, juntamente com os embaixadores da luz. Neste momento, neste círculo iluminado, vamos ofertando ao Pai a oração bendita que o Cristo nos ensinou, que é o Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o poder, meu Pai, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, obrigada, Mãe. Obrigada a cada um dos embaixadores do Cristo que trabalhou conosco em mais este culto de amor. Que assim seja.